Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma aula incrível. Hoje temos uma paródia especial baseada na famosa Canção do Exílio, de Gonçalves Dias. Vamos explorar de maneira divertida e criativa como podemos elogiar perfis inspiradores como Prof. Day, Top News e Education. Nossa aula de hoje promete ser cheia de surpresas e aprendizados. Não perca nenhum detalhe, pois vamos mostrar como a intertextualidade e a paródia podem ser usadas para homenagear aqueles que fazem a diferença em nossas vidas. Além disso, ao final da aula teremos uma prévia das próximas aulas de literatura, onde falaremos sobre o que é literatura, abordando conceitos e funções. Fiquem conosco até o final para não perder nenhuma novidade e garantir que você está por dentro de tudo o que vem por aí. Vamos começar! A intertextualidade e a paródia. Observe e compare as duas pinturas abaixo. A primeira se intitula Os Comedores de Batatas, 1885, de Vincent van Gogh. A segunda se intitula Vendo TV, do pintor contemporâneo Tsing-Fang Chen. O quadro de Tsing-Fang Chen foi criado um século depois do de Van Gogh. A semelhança existente entre os dois não foi mero acaso ou imitação. Chen recria o quadro Os Comedores de Batatas intencionalmente, cita-o ao manter vários dos elementos do quadro original. É o caso da mulher, à direita, e do homem, à esquerda, que podem ser vistos na mesma posição, e das outras três personagens que, de costas, podem ser identificadas pela roupa e pelos chapéus. Da mesma forma que no quadro de Van Gogh, no de Chen, a família também está reunida à mesa para comer. Porém, em vez de se colocarem em torno da mesa, sob uma lamparina escura, todos agora se concentram em um dos lados dela, para que assim possam comer enquanto assistem à TV. Em síntese, Tsing-Fang Chen modernizou o quadro de Van Gogh, imaginando o que teria mudado nos dias de hoje, no cotidiano de uma família humilde. Esse tipo de relação existente entre textos não verbais também ocorre entre textos verbais ou de linguagem mista. Leia estas tiras de Fernando Gonçalves, Folha de São Paulo, 25, 10, 98 e 28, 2, 99. Observe que, em ambas as tiras, o autor cria humor a partir de alguns elementos do conto de fadas O Chapeuzinho Vermelho. Um lobo e uma menina vestida de vermelho na primeira tira, e um lobo e uma avó na segunda tira. Essas tiras, no caso, citam o conto de fadas. Esse tipo de relação também ocorre entre textos literários. Leia e compare os dois poemas que seguem. O primeiro foi escrito por João Roís de Castelo Branco, poeta português que viveu no início do século XVI. O segundo, pelo escritor português José Saramago, Prêmio Nobel de Literatura em 1998. Cantiga, partindo-se, senhora. Partem tão tristes meus olhos por vós, meu bem, que nunca tão tristes vistes outros nenhuns por ninguém. Tão tristes, tão saudosos, tão doentes da partida, tão cansados, tão chorosos, da morte mais desejosos 100.000 vezes que da vida. Partem tão tristes os tristes, tão fora de esperar bem, que nunca tão tristes vistes outros nenhuns por ninguém. Rodrigues Lapa. As melhores poesias do Cancioneiro de Resende, Lisboa, 1939. Lembrança de João Roís de Castelo Branco. Não os meus olhos, senhora, mas os vossos. Eles são que partem as terras que não sei, onde memória de mim nunca passou, onde é escondido meu nome de segredo. Se de trevas se fazem as distâncias, e com elas saudades e ausências, olhos cegos me fiquem, e não mais, que esperar do regresso a luz que foi. Os poemas possíveis. A tirinha brinca com elementos do conto Chapeuzinho Vermelho, ao apresentar situações inesperadas e engraçadas. O humor surge da inversão de expectativas e da presença de personagens adicionais, como o lobisomem, que adicionam uma camada cômica à história original. O lobo, que normalmente seria o vilão, se torna uma figura confusa e menos ameaçadora devido à introdução do lobisomem e à revelação de que é daltônico, o que impede que ele reconheça Chapeuzinho Vermelho. Escrito mais de 400 anos depois, o poema de Saramago cita o de João Roís, tanto na referência do título quanto na manutenção de alguns elementos, como olhos, partida e saudades. Dizemos então que entre os dois textos existe uma relação intertextual. Intertextualidade é a relação existente entre dois textos em que um cita o outro. Compare agora estes versos de dois poetas brasileiros. O primeiro poema é de Gonçalves Dias, poeta do século XIX, e o segundo, de Murilo Mendes,
poeta do século XX. Canção do exílio. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Canção do exílio. Minha terra tem macieiras da Califórnia onde cantam, gaturamos de Veneza. Os poetas da minha terra são pretos que vivem em torres de ametista. Nossas flores são mais bonitas. Nossas frutas mais gostosas, mas custam 100.000 réis a dúzia. Ai, quem me dera chupar uma carambola de verdade e ouvir um sabiá com certidão de idade. Observe que o poema de Murilo Mendes cita o de Gonçalves Dias, ao incluir vários elementos do texto original, como o tema, o título e o sabiá. Além disso, apresenta alguns versos com as mesmas palavras e a mesma estrutura sintática. Minha terra tem, onde canta, nossas, nossas. Contudo, o poema de Murilo Mendes apresenta uma visão diferente do de Gonçalves Dias. Enquanto o primeiro idealiza a pátria, exaltando suas belezas naturais, o segundo ironiza essa idealização, alegando que no Brasil há muito pouco do próprio Brasil. Em vez de palmeiras, há macieiras da Califórnia. As flores e frutas são inacessíveis à população. A carambola e o sabiá já não são autênticos. Isso mostra que Murilo Mendes não apenas cita o texto de Gonçalves Dias, mas também ironiza e critica a outra Canção do Exílio, pois considera irreal aquela visão do Brasil. Esse tipo de intertextualidade é chamado paródia. Paródia é um tipo de relação intertextual em que um dos textos cita o outro com o objetivo de fazer-lhe uma crítica, inverter ou distorcer suas ideias. Paródia ou intertextualidade. Às vezes fica difícil precisar os limites entre intertextualidade e paródia. Nesse caso, convém examinar a intencionalidade do texto que recria o outro. Se a intenção é criticar ou ironizar o primeiro, trata-se de uma paródia. Veja, por exemplo, como o artista plástico Marcel Duchamp recria parodicamente a Mona Lisa de Leonardo da Vinci. Aqui está a paródia baseada no poema Canção do Exílio, de Gonçalves Dias, adaptada para criticar a situação de uma escola. Canção da escola. Minha escola tem problemas, onde canta a politicagem. Os alunos que aqui estudam não aprendem de verdade. Nossa sala tem cadeiras quebradas, nossos livros são escassos, nossos professores faltam muito, nosso ensino é descaso, nosso pátio tem buracos, nosso lanche é só promessa, nossos sonhos são frustrados, nossa escola é uma tristeza. Nossa vida na escola é uma luta sem valor, com a política em primeiro e o ensino em desamor. Quem me dera ver mudança, ver a escola melhorar e os alunos, finalmente, terem chance de sonhar. Exercícios. 1. Identifique os textos com os quais os trechos ou poemas mantêm uma relação intertextual. A. Encadeadinho. Segunda-feira falo besteira. Besteira nada, falo na fada. Se a fada é boa, falei à toa. Toa não ouve, não come couve. Que ouve comigo? Não sei o que digo. Paulo Seben. Vera Aguiar. Poesia fora da estante. Porto Alegre. Projeto. 1995. Mantém relação intertextual com o texto popular e anônimo. Hoje é domingo. Pede cachimbo. B. Nossos bosques têm mais vida. Nossa vida em teu seio mais amores. Hino nacional. Mantém relação intertextual com a Canção do Exílio, de Gonçalves Dias. 2. Compare os pares de textos que seguem e identifique se entre eles existe relação intertextual ou paródica. A. Além, muito além daquela serra, que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que seu talhe de palmeira. José de Alencar, Iracema. No fundo do mato virgem nasceu Macunaíma, herói de nossa gente. Era preto retinto e filho do medo da noite. Houve um momento que o silêncio foi tão grande escutando o murmurejo do Uraricoeira, que a Índia Tapanhumas pariu uma criança feia. Mário de Andrade, Macunaíma. Tanto o texto de Mário de Andrade quanto o de Manuel Bandeira são paródias dos textos originais, pois invertem ou distorcem as ideias dos textos originais. B.
A vez primeira que eu fitei Teresa, como as plantas que arrasta a correnteza, a valsa nos levou nos giros seus, e amamos juntos. E depois na sala Adeus, eu disse-lhe a tremer coa fala. Castro Alves, o adeus de Teresa. A primeira vez que vi Teresa, achei que ela tinha pernas estúpidas. Achei também que a cara parecia uma perna. Manuel Bandeira, Teresa. C. Tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Fernando Pessoa, Mar Português. Eu sei que a vida vale a pena, mesmo que o pão seja caro, e a liberdade pequena. Ferreira Goulart. O de Ferreira Goulart estabelece relação intertextual com o de Fernando Pessoa. Tanto o texto de Mário de Andrade quanto o de Manuel Bandeira são paródias dos textos originais, pois invertem ou distorcem as ideias dos textos originais. O de Ferreira Goulart estabelece relação intertextual com o de Fernando Pessoa. Observe os quadros que seguem. O primeiro é de Van Gogh e o segundo de Paul Gauguin, ambos pintores do final do século XIX. Compare-os ao quadro do pintor contemporâneo Tsing-Fang Chen e identifique relações intertextuais entre essas obras. Autorretrato em caricatura. Paul Gauguin. Colecionador de arte imaginativo. Negociante Treasel, Tsing-Fang Chen. Explicação. A questão apresenta 3 quadros, pedindo para observar as relações intertextuais entre eles. 1. Primeiro quadro. Van Gogh. Este é um retrato clássico de um homem idoso, típico do estilo de Van Gogh, com suas pinceladas únicas e uso de cores vibrantes para capturar a essência do sujeito. 2. Segundo quadro. Paul Gauguin. Este é um autorretrato em forma de caricatura de Paul Gauguin. Gauguin frequentemente explorava temas culturais e exóticos em suas obras, e aqui ele usa elementos caricaturais para se representar de uma maneira estilizada e distinta. 3. Terceiro quadro, Tsing-Fang Chen. Este quadro contemporâneo intitulado Colecionador de Arte Imaginativo, Negociante 3, por Tsing-Fang Chen, mostra uma figura similar ao retrato de Van Gogh, mas em um estilo moderno. O artista também inclui referências ao trabalho de Gauguin, como visto nas figuras estilizadas ao fundo. Relações intertextuais. Referência ao estilo. Tsing-Fang Chen faz uma homenagem ao estilo de Van Gogh, através do uso de pinceladas e cores semelhantes. Além disso, ele incorpora elementos do estilo de Gauguin, criando uma mistura visual que respeita e, ao mesmo tempo, moderniza os estilos dos mestres antigos. Contexto e temática. Enquanto Van Gogh e Gauguin pintavam temas do cotidiano e exploravam as emoções humanas através de retratos e autorretratos, Chen atualiza essas temáticas, refletindo sobre a história da arte e os colecionadores de arte contemporâneos. Caricatura e representação. A caricatura de Gauguin é uma forma de autorretrato que exagera características para efeito humorístico ou crítico. Chen usa uma abordagem semelhante para adicionar uma camada de comentário social e artístico em sua obra. Essas relações mostram como a arte contemporânea pode dialogar com obras do passado, criando novas interpretações e homenagens através da intertextualidade. Tsing-Fang Chen faz uma mistura dos 2 quadros, ao manter a figura do Pai Tanguy no centro e transformar o quadro de Gauguin num retrato de parede. Essa descrição explica que Tsing-Fang Chen combinou elementos dos quadros de Van Gogh e Gauguin, mantendo a figura central de Pai Tanguy e incorporando o estilo de Gauguin como um retrato de parede. Revisão geral do conteúdo. Neste conteúdo, exploramos a intertextualidade e a paródia na literatura e na arte. Vimos exemplos de como obras podem dialogar entre si, citando e reinterpretando elementos, como os quadros de Van Gogh e Gauguin, e a recriação contemporânea de Tsing-Fang Chen. Também discutimos como textos literários, como os poemas de Gonçalves Dias e Murilo Mendes, podem manter relações intertextuais ou paródicas, invertendo ou distorcendo ideias dos textos originais. Intertextualidade é a relação entre 2 textos em que um cita o outro, criando um diálogo entre as obras. Paródia é um tipo de intertextualidade em que um texto cita o outro com o objetivo de criticar, inverter ou distorcer suas ideias. Exemplos de intertextualidade e paródia.
Canção do Exílio de Gonçalves Dias e a recriação de Murilo Mendes. Retratos e autorretratos de Van Gogh, Gauguin e Tsing-Fang Chen. Obrigado por assistirem ao vídeo. Não percam as próximas aulas de literatura, onde vamos falar sobre o que é literatura, abordando o título, conceitos e funções da literatura. Até lá!